Se gostar do audiolivro, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. Aproveite! Os Arquivos de Blackwood. O Enigma de Hollis Manor. Autor: Ezequiel Oliveira. Capítulo 13. A Marca da Tragédia. Os bombeiros fizeram o que puderam, mas o fogo foi mais rápido que eles. Quando as chamas finalmente se apagaram, o que restava da mansão era só um monte de vigas retorcidas e paredes negras, ainda soltando aquela fumaça que faz os olhos arderem. Era estranho pensar que aquele lugar, tão cheio de vida e luxo, tinha virado isso, um cenário de cinzas e destruição. Adrian ficou quieto por um tempo, apenas observando toda a movimentação ao redor. Enquanto olhava para os destroços e para os bombeiros que ainda corriam de um lado para o outro, seus olhos pararam por um segundo em um canto mais escuro. E foi aí que algo mudou. Quase como se tivesse levado um susto, ele voltou a olhar fixamente para o mesmo ponto. Alguma coisa ali tinha chamado sua atenção. "O que foi, Adrian?" Perguntei, sem esconder a curiosidade. A reação dele tinha sido rápida, quase instintiva. Ele demorou um pouco para responder, ainda olhando para aquele canto escuro como se estivesse tentando confirmar algo. E então, quase como se estivesse falando sozinho, murmurou. Por um instante, achei ter visto algo. "Viu o quê?" Insisti, confuso e esperando alguma explicação. Adrian balançou a cabeça devagar. Passou a mão pelo rosto sujo de fuligem, como se estivesse tentando afastar o pensamento, ou talvez o que quer que tivesse visto. "Nada", disse ele, mas a expressão no rosto contava outra história. Ele franziu a testa, parecia que ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. "Deixa pra lá." Algo na voz dele deixou claro que não era só cansaço. Talvez fosse o peso de tudo que já tinha acontecido naquele ano, trazendo de volta lembranças que ele preferia esquecer, especialmente as de Liz. Fiquei quieto, sem saber bem o que dizer, mas aquela dúvida ficou ali, pairando entre nós, tão pesada quanto o cheiro de fumaça que parecia nunca ir embora. Evelyn foi conduzida para mais longe por um dos funcionários da mansão, ainda tremendo, com o rosto marcado pelo choque. Adrian permaneceu imóvel ao meu lado, os olhos fixos nas ruínas fumegantes. Não era apenas uma construção destruída que ele via. Era um enigma que parecia lançar gritos silenciosos, exigindo respostas. Após alguns segundos de silêncio, Adrian se mexeu, os passos firmes como sempre. Ele caminhou até Evelyn, que segurava um copo de água, tremendo tanto que algumas gotas pingavam no chão. "Evelyn", ele começou, com a voz calma, mas carregada de uma autoridade que não deixava espaço para evasivas. "Você viu alguma coisa antes do incêndio começar?" Ela levantou os olhos lentamente, como se processar a pergunta fosse um esforço. Eu não sei", respondeu, a voz trêmula, quase um sussurro, como se ainda estivesse revivendo o momento. "Eu estava no corredor, indo para o salão. Tinha saído por um instante, fui ao banheiro e..." Sua voz falhou, e ela fez uma pausa, engolindo em seco, os olhos fixos nos destroços como se pudesse ver as chamas novamente. Foi quando senti o cheiro de queimado. Depois, a fumaça. Ela vinha daquela direção. Apontou, hesitante, na direção dos escombros. "Do escritório, eu acho." Tudo aconteceu tão rápido que... Sua voz sumiu no final, como se as palavras fossem incapazes de capturar a memória avassaladora. Adrian inclinou a cabeça, analisando cada palavra dela. "E alguém entrou ou saiu de lá enquanto você estava por perto? Alguma movimentação estranha?" Evelyn balançou a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas. Não que eu tenha visto." Ele a observou por um momento, como se absorvesse o que ela tinha acabado de dizer. Então, soltou um leve suspiro e, sem dizer mais nada, deu um passo para trás, desviando o olhar. Em seguida, acompanhei Adrian até a família, que já estava recebendo atendimento dos socorristas. Havíamos ajudado no resgate, mas no fim, também fomos retirados do prédio pelos bombeiros.
O homem mais velho, a quem Adrian tinha auxiliado a sair, estava sentado no chão com as pernas esticadas, um cobertor dos bombeiros sobre os ombros. Parecia exausto, mas seus olhos estavam fixos em Adrian, observando sua aproximação com atenção. "Senhor", começou Adrian, educado, mas direto. "Meu nome é Adrian Blackwood. Sou detetive. Preciso fazer algumas perguntas, se puder me ajudar." O homem ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso. Mas logo um sorriso cansado e respeitoso surgiu em seu rosto. Era como se, finalmente, conectasse o nome à figura que tantas vezes vira nos jornais e na televisão. Então, levantando-se do chão com um pouco de dificuldade, cumprimentou Adrian, dizendo: "Detetive Adrian Blackwood. Claro que sei quem você é. É uma honra conhecê-lo, mesmo em circunstâncias tão terríveis. Sou Walter Green. Essa é minha filha, Martha, e meu neto, Charlie. Obrigado por nos ajudar. Se não fosse por vocês..." Adrian fez um gesto com a mão, interrompendo a gratidão. "Só fizemos o que qualquer um faria. Mas quero entender o que aconteceu. Onde vocês estavam quando o fogo começou? Se não for incomodar..." Walter trocou um olhar com Martha, que estava sentada ao lado dele com Charlie no colo. O garoto, que aparentava ter cerca de 14 anos, permanecia em silêncio, provavelmente ainda abalado pelo susto que havia levado, enquanto ouvia atentamente cada palavra. "Detetive, por favor, permita-me expressar minha gratidão de forma mais concreta", começou Walter, a voz firme apesar do cansaço. "Quanto você quer por sua ajuda? Não sei como retribuir pelo que fez por mim e minha família." Adrian ergueu a mão novamente, recusando calmamente. "Não quero nada, Sr. Green. O que fizemos foi por boa vontade. Vocês estavam em perigo, e era o que precisava ser feito. Meu trabalho é a investigação, não salvar vidas de forma heróica. Mas naquele momento, não era sobre o trabalho. Era simplesmente a coisa certa a se fazer." Walter hesitou, visivelmente tocado pelas palavras de Adrian, mas não insistiu. Apenas inclinou a cabeça em sinal de respeito, enquanto um silêncio breve pairava entre eles. Adrian ajeitou o sobretudo que carregava sobre o braço e o vestiu novamente enquanto encarava o Sr. Green. "Enfim, Sr. Green, voltando à minha pergunta. O que vocês estavam fazendo quando tudo começou? Me desculpe a insistência, mas é importante." Não estávamos no salão com os outros", o Sr. Green explicou, com a voz rouca pela fumaça que tinha inalado. "Martha e Charlie estavam no quarto de hóspedes para descansar um pouco. Eu fui até lá para checar se estavam bem. Quando tentamos sair, percebemos que algo estava errado." Ele fez uma pausa, como se revivesse o momento. "Ouvimos um estalo alto, e logo depois, a parte de cima da porta rangeu, como se algo a estivesse pressionando. Tentei abrir, mas ela não se movia. No início, pensei que a madeira tivesse inchado ou algo assim. Chamei por ajuda várias vezes, até que ouvimos você gritando do lado de fora. Aí, quando vocês tentaram abrir a porta, sentimos o cheiro forte e a fumaça começou a entrar." Walter passou a mão pelo rosto, respirando fundo antes de continuar. "Foi só quando vocês entraram no quarto que percebemos o que realmente estava acontecendo. De uma coisa tenho certeza, Blackwood. Se vocês não tivessem nos encontrado, não sei se daria tempo dos bombeiros nos acharem." A explicação fazia sentido e justificava por que o quarto estava trancado quando Adrian tentou abrir. Ele franziu a testa, pensativo, mas não disse nada. "O fogo se espalhou tão rápido. Tudo aconteceu de repente", disse Martha com a voz trêmula, enquanto o filho tossia ao lado. Ela passou a mão pela testa, como se tentasse afastar as lembranças. "Por um momento, achei que não íamos conseguir escapar." "Entendo. Mais alguma informação que possa ajudar?" Adrian perguntou, focando nela agora. Martha balançou a cabeça lentamente, hesitando. Eu não sei de mais nada." Sua voz tremeu enquanto ela passava as mãos nervosamente pelos braços. "Como meu pai disse, nós estávamos no quarto de hóspedes quando tudo começou." Adrian balançou a cabeça devagar, a expressão carregada de seriedade. "Você viu alguém ou alguma coisa estranha antes disso?"
Sua voz era suave, mas firme, como se tentasse não a pressionar demais. Ela respirou fundo, os olhos desviando para o chão. Não vi nada. Fechou os olhos por um momento, a testa franzida em um misto de frustração e medo. O fogo simplesmente começou do nada. Adrian observou atentamente, percebendo a tensão nos ombros dela. Entendo. Sua resposta veio quase em um sussurro, mas carregada de uma calma que parecia ensaiada. Adrian fez uma pausa, observando Marta e seu pai, antes de perguntar, mantendo o tom suave. Vocês eram próximos de Sterling? Walter passou a mão pelos cabelos do neto, que ainda tinha um pouco de fuligem, e olhando para o garoto, finalmente respondeu. Sim, somos conhecidos há muito tempo, disse ele, sua voz mais calma agora. Somos uma família rica, moramos a algumas horas de avião daqui. Nós sempre tivemos uma boa amizade. Ele nos convidou para passar o final de semana aqui, como já fizemos algumas vezes antes. Marta confirmou com um aceno de cabeça e disse: Sim, já faz anos que nos conhecemos. Sempre que ele organiza essas festas, costumamos vir. Ele é um bom amigo da família. Adrian ficou em silêncio por um momento, antes de dar um leve aceno de cabeça. Certo. Obrigado pela ajuda. Logo em seguida, Marta se levantou devagar, ajudando Charlie, que ainda parecia em choque. Antes de partir, Walter se virou mais uma vez para Adrian e disse: Só espero que você consiga descobrir o que realmente aconteceu aqui, detetive. Nada disso faz sentido. Adrian apenas respondeu com um leve "vou descobrir", os olhos já voltados para as ruínas. Assim que a família foi levada embora, ele deu um longo suspiro. Eu fiquei quieto, deixando ele organizar os próprios pensamentos. A cada minuto, aquele lugar parecia menos como uma tragédia e mais como o começo de um novo mistério. Horas depois, a mansão era apenas uma sombra do que fora antes. O fogo havia sido controlado, mas o que restava da estrutura ainda soltava fumaça, e o cheiro de fuligem impregnava o ar. Adrian e eu observávamos de longe, enquanto os bombeiros e investigadores vasculhavam os destroços. Quase ao amanhecer, um dos bombeiros fez sinal para os outros, e logo veio o anúncio que ninguém queria ouvir. Haviam encontrado um corpo. Ele estava irreconhecível, totalmente queimado. O silêncio dizia tudo. Todos suspeitavam que era Sterling. Adrian ficou parado, encarando os destroços, como se buscasse um segredo ali. Seus braços estavam cruzados, o punho direito apertando e afrouxando num ritmo quase imperceptível. Eu conhecia bem aquele gesto. Enquanto a fumaça subia e o sol começava a atingir o céu de laranja e rosa, o peso daquela noite ainda pairava no ar, como se fosse impossível se livrar dele. Adrian permanecia ao meu lado, imóvel, com o olhar fixo nas ruínas, como se visse algo além do que eu podia enxergar.